com o desejo de ser a liderança principal sobre o monarca, né, sobre o rei de Israel. Então Deus agora implanta a monarquia, com certeza, com o desejo de que cada monarca, que seria o soberano no trono, reinando na terra, Deus estivesse orientando, estivesse guiando este monarca a levar a nação à vontade de Deus. Amém? Vamos continuar então? Vamos lá. Foi dividido também essa lição de número 5, por tópicos. O primeiro tópico dessa lição foi: por que a monarquia? O segundo tópico dessa lição foi a escolha de Saul como rei. O terceiro, o rei que o povo escolheu. Tá certo? Antes de entrarmos no resumo, queridos, presta bem atenção. Deus estabelece a monarquia, né? O povo deseja um rei, o povo deseja imitar as nações vizinhas, eles querem um rei palpável, que eles pudessem palpar e estar na frente deles em batalha. Deus, embora não era da vontade, da aprovação de Deus, nada disso, Deus consente, Deus acaba aceitando. E Deus faz o que? Estabelece a monarquia. E aí o povo escolhe um rei. E Deus aceita. Claramente, vamos ver, até o homem vai chegar, sabe? Muitas das vezes, queridos, Deus, ele acaba até mesmo respeitando a nossa vontade, permitindo que nós, embora sabendo que nós vamos sofrer, nós vamos quebrar a cara, né, nós vamos se arrebentar, mas muitas das vezes, quando nós insistimos em fazer da nossa forma, Deus permite. Deus permite, porque em tudo isso vai haver até mesmo um aprendizado. Então, vamos ver o que aconteceu em toda essa situação em que o povo, né, fez uma pressão para que houvesse um rei, e Deus assim já havia estabelecido a monarquia em Israel, que é o governo o governo na mão de um soberano, não é verdade? Sucessivamente a dinastia depois, que seria uma sucessão de reis da mesma linhagem da sua casa, tá bom? O que nós aprendemos nesta lição de número 5? Vamos lá. Primeiramente, onde teve origem o desvio de Israel? O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Para você entender isso, nós estamos falando da transição da anarquia para a monarquia. Nós falamos isso na lição passada, né? Dissemos para vocês aqui qual era a situação de Israel. Deus levantava no tempo da anarquia juízes para julgar Israel, para levar o povo até mesmo a uma punição pela desobediência, um castigo. E depois o povo de Israel se voltava a Deus e passava um período, né, depois daquele juiz, o povo voltava a desobedecer a Deus novamente. Aí Deus tinha que levantar novamente juiz para trazer o juízo sobre o povo, né, para julgar o povo, e assim novamente, aleluia, o povo se afastava de Deus, e assim através do pecado da desobediência, tá bom? Aí Deus faz o que? A arca é levada, é roubada, a arca de Deus pelos filisteus, e o povo de Deus está nessa situação de desobediência, e aí Deus estabelece a monarquia, ou seja, através do pedido do povo, o primeiro rei, tá? O rei Saul, ele é escolhido pelo próprio povo e aceito por Deus, tá bom? E ele agora vai sentar na cadeira para governar a nação de Israel. Quando ele senta na cadeira para governar o reinado de Israel, aí começam-se os acontecimentos. A primeira coisa que nós aprendemos é o estado, né? O desvio de Israel foi realmente desobedecer a Deus, desobedecer as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, as diretrizes de Deus. Deixa eu me dirigir aqui a você novamente. Às vezes há pessoas que eles estão indo muito bem, maravilha na sua vida com Deus. Aí ele vai crescendo, vai aprendendo a palavra, vai pregando a palavra, vai, quem sabe, até mesmo ministrando ensinamentos, vai fazendo as obras, vai crescendo na graça e no conhecimento. Só que chega uma altura do seu crescimento, de repente, que ele se acha grande demais para ser orientado por Deus, grande demais para observar a lei de Deus, grande demais para andar conforme Deus quer. E aí
desobedecendo a Deus, fazendo do seu jeito. Eu quero frisar aqui que Deus sempre exigiu as coisas com Deus é do jeito de Deus. Não adianta dizermos que estamos obedecendo a Deus tentando fazer do nosso jeito. Deus jamais aceitará. Tá bom? Então nós aprendemos então que primeiro o Estado de Israel foi devido à sua desobediência. O que mais nós aprendemos? Qual era o contexto de Israel quando pediram um novo rei? Olha só, qual era o contexto de Israel? Qual era a situação de Israel quando Saul foi pedido, quando foi pedido o rei que foi elegido Saul? Qual era? Este era o contexto de Israel. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam nos caminhos retos. Então olha só, olha o contexto da época. Qual era a situação de Israel? A situação de Israel era essa. Primeiro, a Arca da Aliança não estava mais em Israel. O que simbolizava a Arca da Aliança? A presença de Deus. Se a arca estava, Deus estava. Se a arca estava, a presença de Deus estava. E a presença de Deus já não estava mais. A arca já não estava mais. Por quê? Pela desobediência dos filhos de Israel. O que mais? Qual era o contexto? Qual era mais o contexto? O povo de Israel, a nação de Israel, estava constantemente sendo ameaçada pelos filisteus. E agora sem a presença de Deus, sem a arca. É propício mencionar quem somos nós, queridos. Quem somos nós sem a presença de Deus? Quem somos nós sem a presença de Deus? E qual era mais a questão do contexto? Era que os filhos de Samuel não andavam segundo o caminho reto. Que triste, né? É triste com certeza para nós, com certeza foi triste a Samuel, tá? Que os seus próprios filhos não andaram no caminho. Foram ensinados no caminho, mas decidiram estar fora do caminho certo. É questão de decisão. Vamos lá, o que mais nós aprendemos dentro dessa lição maravilhosa de número 5, a instituição, né, da monarquia em Israel? Olha só, vamos comigo. Vamos contemplar o seguinte: qual o propósito do autor sagrado a enfatizar o rei Davi e não a Saul? Mas o que é isso? Se nós olharmos para a narrativa do livro de 1º e 2 Samuel, lembra, antes sendo uma única obra, nós vamos perceber na narrativa que o autor, né, aquele que escreveu ali, inspirado por Deus, ele destaca, ele dá ênfase, ele coloca lá em cima o reinado de Davi e não de Saul. Mas Saul era o primeiro monarca, Saul era o primeiro rei, né? Davi veio depois, e ele destaca Davi e não Saul. Por quê? Vamos ver aqui. Presta atenção comigo. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo. Olha só, é contrastá-lo às atitudes do rei Davi, que mostram um comprometimento completamente diferente de Saul. Então assim, o autor destaca Davi em vez de Saul. Por quê? Porque o autor está sob a inspiração divina. Ele está sob a inspiração do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz questão de honrar e de colocar isso em destaque, a vida de Davi, pelo comprometimento, pela obediência à vontade de Deus. Quem obedece à vontade de Deus, querido, é honrado por Deus, é destacado por Deus. Mas quem não obedece à vontade de Deus, ainda que esteja um chamado, ainda que seja ungido de Deus, mas que não obedece à vontade de Deus, o seu nome vai ser apagado, e ele vai ser reprovado e rejeitado por Deus. Presta bem atenção nisso. Cuidado com as suas atitudes. Tem gente batendo no peito, eu sou ungido de Deus, rapaz. Meu negócio é com Deus. Não tenho nada com o pastor, não. Meu negócio é com Deus. E não obedece à vontade de Deus, que muitas das vezes vem pela liderança, né? Deus é um Deus hierárquico. Então Deus tem hierarquia. Então Deus, ele estabelece as suas autoridades, e pelas suas autoridades ele aplica, né, a sua vontade, o seu desejo, a sua instrução. E agora Saul, Saul, durante o seu reinado, Saul, ele é obstinado, Saul é rebelde, Saul não aceita a correção e a direção divina. E Davi, durante todo o processo,
Davi é obediente, Davi se submete, Davi se sujeita às orientações de Deus, aos conselhos, às diretrizes de Deus, querido, que coisa maravilhosa. Por isso nós aprendemos nesta lição: quem obedece a Deus é honrado e destacado por Deus, quem não obedece a Deus é rejeitado e reprovado por Deus. Grava isso aí no seu coração. Vamos citar aqui 3 coisas que nós aprendemos que foram privilégios do rei, tá bom? Aqui dentro da lição de número 5. Primeiro privilégio, 3 privilégios. Antes de falar do privilégio, vamos fazer o seguinte: vamos falar primeiro sobre os sinais. Vamos falar primeiro sobre os sinais, porque o tempo está curto. Vamos falar primeiro sobre os sinais. Houve alguns sinais de Deus quando Deus foi mostrar para Saul que ele estava sendo escolhido e estava sendo aprovado para ser o primeiro rei de Israel. Embora Deus não queria dessa maneira, o povo escolheu, o povo pediu e Deus deu. Deus deu, Deus aceitou, tá certo? Então o rei foi escolhido, pelos homens, mas aprovado por Deus. Então houve alguns sinais que Deus deu através do profeta Samuel para que se cumprisse na vida de Saul e Saul entendesse que ele estava sendo confirmado conforme ali a autorização divina. Qual foram os 3 sinais? O primeiro sinal se deu no seguinte: que Saul encontraria as jumentas perdidas do seu pai, e encontrou. Lembra? Quando você lê os textos, você vai ver que ele saiu dali, ele encontrou as ovelhas já foram encontradas, tá bom? E o que mais? 2, ele encontraria 3 homens no Monte Tabor, qual? Um estaria levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Ele encontrou esses 3 homens pelo caminho. E 3, a capacidade ou a capacitação de profetizar pelo Espírito Santo. Você lembra quando a Bíblia diz que mal saiu Saul da frente de Samuel e o Senhor lhe mudou o coração em outro? Lembra? E Saul foi para lá, achou as ovelhas do seu pai, foi achado, encontrou os 3 homens, com as características mencionadas, e de repente o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e Saul profetizou no meio dos profetas. Olha que coisa tremenda, né? Deus, quando faz as coisas, Deus não faz de qualquer maneira, Deus faz as coisas da forma certa e Deus cumpre a sua palavra no mínimo detalhe, tá bom? Agora vamos falar dos privilégios, Já falamos primeiro aí dos sinais, agora do privilégio. Então vamos citar também 3 privilégios que foi dado ao rei, que era privilégio exclusivo do rei. Qual? Primeiro, todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra. Olha que privilégio, Todos estariam ali ao controle, ao mandato do rei. Todos prontos, obedientes para servir na batalha, na guerra. Tá bom? Então o rei teria todo o exército com ele, pronto a servi-lo, as suas ordens no comando. O que mais? O que mais que teria como privilégio? No trabalho forçado da terra. O rei teria tudo isso em suas mãos como privilégio. Equipe, pessoas para auxiliar o rei em todo o trabalho pesado. O que mais que teria? No trabalho da cozinha real, na apropriação de terras para que fossem dadas aos ministros do rei. Então, assim, certos benefícios como esse, não é o foco objetivo da nossa lição, mas certos benefícios como esses cercaram o rei. Por que é importante a gente entender isso? Irmãos, Deus não dá só um ofício para mim e para você. Deus não dá só um cargo e um encargo para mim e para você. Deus também nos dá benefícios. Deus é um Deus maravilhoso. Tem o benefício do ministério pastoral, tem o benefício do ministério dos obreiros, tem o benefício em tudo isso. Nós somos trabalhadores da seara, mas Deus nos dá um direito a desfrutar de benefícios próprios,
tá bom? Conforme a sua vontade. Amém, querido? Não dá mais para explicar dentro da lição número 5, você já entendeu, já relembrou com certeza, e nós vamos caminhando para a lição de número 6, para finalizar o nosso resumo da lição 4, 5 e 6. Tá bom para você aí? Tá legal comigo? Vamos lá? Mais alguns minutos em nome de Jesus. Lição de número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Irmãos, aqui já dá uma tristeza, né? De mencionar esse tema, esse título, né? A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Aqui só nesse título eu vejo duas coisas. Primeiro, a rebeldia, ela é fato, existe muita, e inclusive que as pessoas rebeldes não admitem que é rebelde. A rebeldia é uma espécie de rejeição, é uma espécie de teimosia, é uma espécie de pirraça também, que a pessoa faz, tá? Para não se submeter ao que está sendo colocado para ela, tá bom? É uma resistência. A pessoa rebelde, ela resiste à verdade, ela resiste à direção, ela resiste ao que está sendo lhe imputado, tá bom? Agora, a segunda coisa é que a rebeldia, com certeza, ela vai propiciar ao rebelde a rejeição. Ele será rejeitado. Ele será. Olha aí um filho rebelde como é que é. Chega um certo ponto que ele é rejeitado. Ele não desfruta mais dos benefícios de um filho obediente. E ele, por castigo, começa a receber a sentença da rejeição. E isso provém primeiramente da parte de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Texto áureo da nossa lição, presta atenção comigo. Porque a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E o porfiar é por iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra de Deus, ele também rejeitou a ti, para que não seja rei. Olha só, Saul tinha tudo, irmãos, tudo para ser o grande rei de Israel. Primeiro rei, primeiro monarca, foi ungido de Deus, o Espírito Santo se apoderou dele, teve privilégios no seu reinado, desfrutou de tantas coisas. Ele tinha tudo, a presença de Deus com ele, o povo com ele, tudo nas suas mãos para ser um excelente rei. Mas decidiu rejeitar, desprezar a vontade de Deus. Decidiu desprezar o Todo-Poderoso. E rejeitando a palavra de Deus. As diretrizes que vinha para Saul da palavra de Deus, ele sabe o que ele tinha para dar como resposta à palavra de Deus que vinha a ele? Desculpas. Posso abrir um parênteses aqui? Será que eu estou me dirigindo a alguém que só sabe dar desculpa? Para um pouquinho para observar as suas atitudes. Será que você é aquela pessoa que em tudo você tem uma desculpa para dar? Quando vem uma cobrança de você através da palavra, quando vem uma cobrança de você por alguma questão, você não, mas sabe o que é? E já vai elaborando uma desculpa na sua mente, ou você aceita a palavra de Deus e se corrige. Cuidado, vamos tomar cuidado, porque podemos ser rejeitados e reprovados por Deus. Verdade prática, ao cristão nascido de novo, cabe praticar, não cabe, vamos ler de novo, ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós vamos aqui direto ler a introdução como das demais, né? Nesta lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. Olha isso. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. É isso o que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Olha, Israel é comparado como uma vaca louca, irmãos. Alguém já foi no pasto? Eu gosto de estar na roça, né? Inclusive pregar na roça a palavra. Irmãos, olha, uma vaca braba,
Não tem, que essa dá um tiro na cabeça dela, porque pelo contrário ela arrebenta curral, ela arrebenta tudo. Não é fácil, tá bom? Mas vamos lá. Três tópicos foram também nessa lição. O primeiro tópico foi definição de rebeldia, tá? O segundo tópico, a rebeldia de Saul. E o terceiro tópico dessa lição foi Saul, um líder sem critérios. Só para você relembrar, eu quero ler aqui o conceito, né, a formação de ideia sobre rebeldia, tá? Então vamos lá. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. Ah, meu Deus, cuidado, hein? Você que resiste muito, fica sempre inventando desculpinha, você não se submete, não desce. Há pessoas, irmãos, que ela quer fazer da forma dela. Eu já tratei com obreiros até mesmo, ou certo tipo de liderança na igreja, que eu chamei uma vez para particular, chamei duas, chamei três, e essa pessoa sempre tinha uma desculpa para dar, e quando parecia que ela ia aceitar e fazer da forma correta, era só questão de alguns dias para ela estar fazendo do jeito dela de novo, desprezando a palavra e a direção de Deus. Se eu estou me dirigindo aqui a você, querida ou querido que tem feito isso, começa a mudar as suas atitudes. Por quê? Porque quem pode e quem vai rejeitar não sou eu, é o próprio Deus. Porque aqui a vontade é dele, a palavra é dele e é ele que rejeita. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao resumo, finalizando a nossa lição. O que nós aprendemos nessa lição? Então, eu vou chegar mais perto aqui de você. O que nós aprendemos então dentro dessa lição da rebeldia de Saul e da rejeição de Deus? Vamos lá. Primeiro, nós aprendemos a definição de rebeldia. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, é opor-se a uma autoridade, por vezes se trata de uma obstinação com excesso ou excessiva, tá bom? Então a pessoa rebelde, ela se opõe à autoridade, ela resiste à autoridade, tá? Ela bate de frente, ela não aceita, tá? E excessivamente ela faz isso, tá bom? É fácil identificar uma pessoa rebelde. O que mais que nós aprendemos? Aí nós aprendemos com quem? Com Saul. Saul aqui é o reflexo da rebelião. No começo logo do seu reinado, ele começa a desobedecer. Lembra? Oferecendo o sacrifício que deveria o sacerdote oferecer. Quando o sacerdote veio para chamar a atenção dele, o que ele faz? Ele começa a dar um monte de desculpas, ele não admite a sua culpa, ali já começa a evidenciar a sua rebeldia. Quando ele é lá em 1 Samuel capítulo 15, é enviado, né, a Amaleque, aos amalequitas, para poder aplicar o juízo de Deus que estava determinado sobre Amaleque e os amalequitas, ele vai lá e faz do jeito dele. Quando volta, que ele é chamado a atenção, ele dá um monte de desculpas e não aceita que errou. Será que eu estou me dirigindo a pessoas assim? Que faz tudo do seu jeito, quando é chamado para a salinha, quando é chamado para o escritório, e aí a gente vai falar, aí, não, é isso, é aquilo, não, pastor, dá um monte de desculpas, é isso? Cuidado. Cuidado por quê? Porque as direções que vêm através da nossa vida não são direções nossas, são direções de Deus através da palavra de Deus, para você se dar bem no seu ministério e agradar a Deus, tá bom? Então vamos lá, mais rápido que depressa, temos alguns minutos só para isso. O que nós aprendemos também no livro, na lição de número 6, na rebeldia e a rejeição de Deus? Presta atenção comigo. Por que o cristão não pode viver na prática da rebeldia? O que nós aprendemos? Nós aprendemos o seguinte: o cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo. Irmãos, não combina. Não combina eu ser nascido de novo, nascido de Cristo, nascido e gerado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, e eu viver em rebeldia. Rebeldia é síndrome de Satanás. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Quem é rebelde vive dando desculpa, está endemoniado, está cheio de demônios. Nossa, pastor, que pesado é isso, irmãos. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Quem desde o começo fez isso foi o diabo. Quem caiu do céu pelo orgulho foi ele. Não aceitou que tinha errado, e aí quis ser mais que Deus e despencou do céu. Saul estava com a síndrome satânica no couro dele, e ele não quis se libertar dessa síndrome. Quando ele foi confrontado por Deus, a única coisa que ele fez
foi sentar em cima do seu orgulho e se matar pela sua própria espada. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós aprendemos também nesta lição o seguinte, a questão dos amalequitas que eu falei para vocês aqui, ó, porque tudo dos amalequitas deveria ser destruído. Essa fala agora, eu quero explicar para vocês o seguinte, os amalequitas, eles estavam sob julgamento divino. Quem deu a sentença para os amalequitas não foi nenhum profeta, nenhum homem, foi o próprio Deus. Deus falou assim, olha, eu vou aplicar minha sentença sobre os amalequitas. E eu vou usar quem? O rei de Israel. E aí Deus dá ordem a Samuel para que desse a ordem a Saul, para que ele fosse lá, está lá em 1 Samuel capítulo 15, lá em Amaleque, e fizesse o que ele estava mandando. E destruísse tudo. E Saul vai lá e não faz do jeito que Deus queria. Mas por que era para destruir tudo? Porque o governo, ou seja, o julgamento de Deus estava já proposto, designado sobre os amalequitas. Então, a ordem de Deus tem que ser executada. O governo de Deus, querido, precisa ser, com certeza, executado da maneira de Deus na nossa vida. Então, se Deus mandou de um jeito, faça de um jeito. Se você não fizer, não é obediência. É, pelo contrário, é rebeldia. Então, vamos lá. A penúltima coisa. Qual o sentido da palavra arrepender-se? Isso é importante. Por quê? Porque nós estamos tratando de alguém que não se arrependeu. E por outro lado, destaca a palavra, alguém que quando pecou e desobedeceu à vontade de Deus, se arrependeu, que foi Davi. Tá bom? Então olha só, qual é o sentido da palavra arrepender-se? Vamos lá? A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico nasham. Significa o quê? Significa sentir profundo lamento ou profunda tristeza pelo pecado cometido, ao ponto de abandonar o pecado. Então é isso que Deus queria que Saul sentisse, uma tristeza profunda pelo pecado da desobediência dele em relação à ordem de Deus. Mas em vez de sentir essa profunda tristeza, ele se dotava de desculpas para dar para Deus, querendo se argumentar, se justificar. Ei, arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se para ser aprovado por Deus, em vez de dar desculpas para ser reprovado por Deus. Vamos finalizar aqui então, na última colocação do resumo da nossa lição, vamos lá? O que nos mostra a história de Saul? O que nos mostra? Vamos lá? Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. Olha só, de todo o aprendizado que nós podemos ter dentro desta revista, dentro desta lição de número 6, nós aprendemos que devemos obedecer a Deus irrestritamente. Devemos obedecer a Deus de todo o nosso coração e fazer a vontade de Deus. Olhamos para a lição e percebemos as consequências trágicas. É triste o que aconteceu com Saul, é triste o que aconteceu com a sua casa, pela sua rebeldia, pelas suas desculpas. Tá bom? Então que tudo isso possa servir de grande benefício para a sua vida, certo? Quero aqui me despedir por agora, tá bom? Sabendo que sempre haverá um vídeo aí disponível para você no canal, tá? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima terça-feira. Estaremos passando o resumo da lição 7, 8 e 9. Amém? Vai ser uma bênção de Deus, tá certo? O que eu falo as lições para vocês? 7, 8 e 9. 7, Davi é ungido a rei. 8, o exílio de Davi. E 9, o reinado de Davi. Olha que coisa linda. Vai ser os resumos bem aplicados aqui para a sua vida, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, esteja conosco, se inscreva no canal, aperte o sininho e vamos juntos nos fortalecer e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Abraço, até mais, Deus os abençoe.